Vem cá, você já ouviu o discurso de que algum político aí é pai dos pobres, né? Então deixa eu te contar o segredo. Papai Noel não existe não, não tem político pai de pobre nenhum não. O político só quer ferrar o pobre. O dólar estourou, tá nas alturas. Teve uma pressão muito grande para o governo cortar gastos. Sabe onde que o governo foi cortar os gastos? Pois é, no mais pobre. Quando eu vi o Haddad anunciando que ia cortar 19 bilhões, eu já imaginei que ia sangrar o mais pobre. Dá uma olhada nessa folha, na matéria da Folha de São Paulo. A ala do governo quer desvincular benefícios temporários e corrigir salário mínimo só pela inflação. Vou corrigir isso aqui para ficar entendível, né, para você, tá? Sei que as palavras não existem, mas para que você possa entender, tá? Desindexação do pagamento de benefícios sociais. Ainda não entendeu? É simples. O que eles querem fazer? Quem recebe hoje LOAS, BPC, pagamentos que são vinculados ao salário mínimo. Então, subir o salário mínimo, ele acompanha. Ninguém vai receber menos do que um salário mínimo. Essa é a previsão. De benefício de pessoas que são idosos, mais de 65 anos, pessoas deficientes, que não tem como se sustentar, que tem que provar o requisito que a renda dele é menos de 1/4 do salário mínimo, recebem esses benefícios sociais. E aí, todo ano, o salário sobe junto, né? Subiu o salário mínimo, eles permanecem com o salário mínimo. O governo Lula quer desindexar, ou seja, tirar a vinculação do salário, tá? Dos benefícios sociais, do salário mínimo e atualizar só pela inflação. Resumindo, se eles jogarem o cálculo da inflação abaixo, vamos dizer que o salário mínimo hoje, que é 1.420, né, acho que é isso, pule R$200 a mais. Então o salário da Previdência Social vai aumentar junto. E lembrando que quem ganha mais de um salário mínimo, o índice é menor. É por isso que acontece, por exemplo, que se você é aposentado e ganha mais de um salário mínimo, todo ano o seu salário vai diminuindo. Lembra? Pois é. Eles querem fazer a mesma coisa com o pessoal do BPC. São as pessoas mais pobres que existem no Brasil quem recebe o BPC. Porque não tem condição nem de sobrevivência. É isso aí que vocês consideram pai dos pobres? Uma ala da equipe econômica quer desconectar benefícios temporários, hoje vinculados ao salário mínimo, que é corrigido acima da inflação. Uma das possibilidades é reajustá-los somente pela inflação, garantindo o chamado mínimo constitucional. E o bonito é que quando você vê a matéria da Folha, parece que é uma coisa bonita, né? Mas não é não. O Partido Novo fez uma nota sobre isso. O corte de 25,9 bilhões nos gastos do governo vem de pente fino em benefícios sociais. Mães, solo, idosos, deficientes que recebem o BPC, se prepara, tá? Vai chegar até vocês. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados, explicou o Fernando Haddad na quarta-feira. Existe uma forma fácil de melhorar as contas públicas: aceitar a devolução do dinheiro roubado. Então, enquanto o Lula está simplesmente lascando o mais pobre, o governo poderia só deixar de dar perdão para empresas corruptas. Se o governo Lula e o ministro Dias Toffoli não estivessem concedendo perdões bilionários sobre a devolução de dinheiro roubado, seria mais fácil ajustar as contas públicas. Talvez nem precisasse cortar benefícios sociais ou taxar comprinhas. E aí eles citam duas matérias. O Toffoli suspendeu multa de 8,5 bilhões da Novo Honor. É a Odebrecht, tá? Para quem não sabe, a Odebrecht só mudou de nome e agora está andando juntinho com Lula de novo. É a Novo Honor, num acordo da Lava Jato. Matéria do Estadão. Governo Lula aceitou perder 5,8 bilhões em benefícios de empreiteiras da Lava Jato. Só aqui nós estamos falando de quase 14, tá? Bilhões. E aí? Então, enquanto você vê o governo passando a mão na cabeça e dando anistia para empresas corruptas, o pobre vai perecer. É pai dos pobres? E aqui,
só para lembrar, quando a gente começou com o canal, a gente sempre trabalhou muito, né, com as pautas das pessoas com deficiência, os aposentados. E quando eu fiz críticas, né, esse pessoal ficou revoltado comigo. Não, o governo Lula vai ser maravilhoso, nós vamos ter a picanha, a cervejinha. Deixa eu te contar, nem o seu benefício no valor certo vocês não terão mais, tá? E a turma que apoiou o Lula tá tudo pulando fora do barco, inclusive os indígenas. E quando estão pulando fora do barco, é porque o barco está afundando. Matéria do Metrópolis. Descontente, o movimento indígena vai rediscutir o apoio a Lula. Pois é, vocês vão ver o movimento indígena pedindo volta a Bolsonaro. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, convocou para a próxima segunda-feira uma reunião que vai discutir a relação e o apoio do movimento indígena ao governo Lula, diante de um cenário político que lideranças consideram profundamente preocupante, tanto no Executivo quanto no STF. Sabe aquela gente hipócrita que ficava chamando o Bolsonaro genocida de Yanomami? Lembra disso? Pois é. Eu já mostrei para vocês que a situação deles não melhorou, mas nem um pingo com o governo Lula. Piorou, mas ninguém fala nada. Dá para você perceber a canalice que foi, inclusive, da própria imprensa em relação à gestão Bolsonaro. Mas vamos lá. Ainda falando do Bolsonaro, vou trazer uma matéria do Gazeta Brasil para vocês. É o seguinte, quando eu converso com os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, eu vejo que muitos têm tem uma visão até de fraternidade com o Bolsonaro. Não se preocupam pelas ações do político. O Bolsonaro conseguiu filtrar, a sua atuação como presidente da República, e muitas pessoas têm uma visão, até fraternal, paternal, paterna em relação ao Bolsonaro, preocupando com a figura Bolsonaro pessoa. Nossa, eu me preocupo muito com o presidente, com a saúde dele, o ex-presidente. Eu me preocupo muito como ele está. Nossa, isso tudo que está acontecendo. E aí ele deu uma declaração baseada nisso, tá? Porque agora a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro. Olha, prisão eu duvido muito que chegue no Bolsonaro, mas vamos lá. Bolsonaro, 2 pontos. Não se preocupem comigo. Escolhi esse caminho. Eu sou feliz, né? Sobre a invertida aí do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal contra ele. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que as pessoas não precisam se preocupar com ele. Abre aspas. Escolhi esse caminho. Eu sou um homem muito feliz. Na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Venire, que investiga a falsificação de certificados e de vacinas contra a Covid em torno do ex-presidente. E também a questão das joias. Então o Bolsonaro já deu ali a orientação sobre o seu posicionamento, né, acerca disso. E aí é interessante observar, além da figura político, a figura humana, né, como é o caso do Joe Biden também. Tá dando uma repercussão isso aqui, tá? Porque o Joe Biden já resolveu, assim, jogar a toalha. Isso aí tá claro, né? Cometi um erro, estraguei tudo, confessa Biden sobre o debate com o Trump. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que estragou tudo no primeiro debate das eleições presidenciais desse ano. Enfrentando o ex-presidente Donald Trump em 27 de junho, Biden chamou atenção por gaguejar, aparecer perdido e ter dificuldade para finalizar as frases em diversos momentos. É nítido que o Biden não tem uma condição de saúde adequada. E aí, para além da figura política, vem a figura humana, que conecta com outras pessoas humanas. E a esquerda está sabendo explorar bem. Viralizou na internet um vídeo do Donald Trump ironizando, né? E o Trump, vou até colocar trecho do vídeo aqui, né? Ele disse assim, o que eu fiz no debate da outra noite foi fantástico, detonei aquele defeituoso porcaria. Foi o que ele disse. Olha só o que ele disse. Eu detonei aquele defeituoso e velho amentoado de porcaria, diz Donald Trump sobre Biden em reação ao debate do dia 27/6. Segundo Trump, Biden está desistindo e enfrentar a sua vice, a Kamala Harris, será até melhor, porque ela é patética. São falas que, de certa forma, eu não posso dizer que eu concordo com essas falas do Trump, tá? Mas também não vou passar pano, que não é diferente o que a esquerda fala da direita, não é diferente o que a própria Kamala Harris, o que o próprio Biden
fazem sobre o Trump. Mas, assim, eu acho que é uma questão até de questão humana, por ser uma pessoa debilitada, né? Eu acho que o Biden, o Trump, agindo dessa maneira, ele só traz pontos negativos para ele. Acho que aqui é a hora de ter serenidade e falar, não, realmente, ele não está apto e não dá para concorrer, né? Mas, enfim, cada um no seu cada um. Vamos falar do Ciro Gomes, tá? O Ciro Gomes também é outro que já declarou que não apoia Lula nunca mais. Se vai, eu não sei. Mas ele fez a seguinte publicação. Os notórios irmãos Batista, enrolados até o gogó em vários episódios de corrupção no Brasil de Michel Temer a Luiz Inácio, estão de volta com tudo. Conseguiram de Camilo Santana autorização para abrirem uma universidade. E agora conseguiram de Lula uma criminosa medida provisória. E aí ele pergunta, vai devolver não, Rodrigo Pacheco? Para espetar nas costas do povo brasileiro mais uma enorme negociata. Agora é de novo no setor elétrico. Vejam como a corrupção no governo está perdendo o pudor totalmente. Viram a esculhambação da importação do arroz, né? Pois bem, está tudo pior. Desde julho de 2023, 12 usinas termoelétricas na Amazônia estavam oferecidas pelo governo para vendê-las. Ninguém se interessou porque era um péssimo negócio. Razão? A principal cliente dessas usinas é a Amazonas Energia, que está quebrada, devendo tudo na praça. Só com as tais termoelétricas, a dívida vencida é de 9 bilhões. Essa dívida sobe para 150 milhões por mês, segundo reportagem do Globo, assinada pelo jornalista Malu Gaspar. De repente, não mais do que de repente, os corruptores da JBS resolveram comprar. Estranho, né não? Se você tomar conhecimento do que aconteceu, vai entender a negociata monstruosa que marca a entrada dos vendedores de carne no setor elétrico brasileiro. A empresa Âmbar Energia é uma empresa dos irmãos Batistas. Pouco depois da estranha compra do grande mico pelos batistas, Lula baixa uma medida provisória, repassando para a conta de luz de todos os brasileiros os tais 150 milhões de reais por mês, estabilizando o prejuízo e fazendo o mau negócio virar um bom negócio para os batistas, mandando a conta para os brasileiros. Ninguém vai investigar isso? Cadê o STF para dar 24 horas para explicação? Não tem 24 horas para explicação, sabe? Os jornais vieram, fizeram algumas notinhas e pararam. Simples assim. Então, pessoal, sabe? Vou citar o Ciro Gomes. É o país da esculhambação. E tem que fazer igual o Ciro Gomes. Ah, mas eu não gosto do Ciro Gomes. E daí? Se tá criticando o Lula, porque hoje, eu vou ser sincero com vocês, um dos problemas que o Brasil enfrenta é entender que a gestão brasileira está nos levando para o buraco. Então, o que nós precisamos é de alguém, né, ou de uma grande mobilização, de uma frente ampla, para tirar o governo que está aí. E vai acontecer. A esculhambação é tanta que usaram um discurso do meio ambiente contra o Bolsonaro, mas os governos petistas sempre foram piores do que o governo Bolsonaro. E o reflexo é esse aqui, ó, matéria do Conexão Política. Sob o governo Lula, o desmatamento no Cerrado brasileiro cresceu quase 15% em um ano. E eu estou falando de desmatamento, porque as queimadas no Pantanal e tudo cresceram mais de 400%. Faz sentido, gente. É coisa demais, né? Coisa demais. E aí, a única forma da gente começar a entender que a mobilização precisa ser feita é de forma que pessoas, como eu disse para você, movimento indígena já está largando Lula, movimentos de esquerda, como o Ciro Gomes, o PDT, logo está virando as costas para o Lula. O União Brasil já falou que não fecha com o Lula de jeito nenhum. E daqui a pouco o que vai precisar é acontecer igual na Venezuela. É povo na rua. Essa cena que você está vendo aqui é da Venezuela, tá? Os venezuelanos foram para ruas e pediram, fora Maduro mesmo, pediram a queda do ditador e falou que, estamos cansados disso aqui. A gente quer o fim desse governo maldito de esquerda. É isso que eles disseram.
A matéria diz o seguinte: ditadura na mira. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram atos realizados contra o ditador Nicolás Maduro em diversas partes da Venezuela. Os protestos ocorrem poucos dias antes das eleições gerais. No Brasil, Maduro tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos cansados, diz um cidadão, relatando a força popular que toma as ruas do país. O vídeo narra a insatisfação popular em torno do líder de extrema esquerda que insiste em não abrir mão do poder. Pois é questão de tempo, né? É questão de tempo até o povo lá da Venezuela entender que não faz sentido, né, um governo tão insano quanto o governo venezuelano, que faz com que milhões de venezuelanos tenham que fugir do seu país, possa estar no caminho certo, né? Então, assim, o povo se manifesta, o Supremo de lá da Venezuela faz uma verdadeira, perseguição a qualquer opositor do governo, enfim, mais cedo ou mais tarde, né? Talvez essa tragédia dos venezuelanos chegue ao fim. E quanto mais passa o tempo, mais difícil fica. O Brasil está indo no mesmo caminho. E a esculhambação, né? Eu estou usando essa palavra por causa do Ciro Gomes. E a esculhambação continua. Olha essa matéria. A saúde, né? Que acho que, para mim, são 3 pilares: saúde, educação e segurança. A saúde tá, rindo da cara do brasileiro. Gastou quase 1 milhão em farra dos cachês. A pasta da Anísia Trindade, que é a saúde, pagou artistas que abertamente fizeram campanha para Lula, até influenciador que incentivou os dias. Então, a visão, anencéfala dessa gestão petista é pegar o Ministério da Saúde, liberar 1 milhão de reais só esse ano para artistas que ninguém sabe quem é ou quem foi, libera a grana para eles, banca eles, e hora que chega na época da eleição, aparece aquele bando de safado com a cara lavada: olha, faz o L, o Brasil vai melhorar. Some, enquanto, o caos está acontecendo no Brasil, as queimadas estão crescendo 40%, o desmatamento está subindo. Dado que eu falei no último editorial, só nos 6 meses de 2024 do Lula, morreu mais gente com dengue do que os últimos 7 anos juntos. E isso contando um ano que já é recorde do Lula, que foi 2023. E cadê os artistas? Tudo esperando a bendita, né, da lei Rouanet. Tá de sacanagem com a cara do povo brasileiro. Aí não dá para levar a sério esses artistas, não dá para levar a sério a política brasileira, esses ministros do Lula e nem o próprio governo, né? Então, meu Deus, né? Até onde a gente vai chegar se continuar nesse caminho? Não faz sentido, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E assim, já que a gente, antes de encerrar, já que a gente entrou no plano internacional, tem uma matéria que eu quero divulgar com vocês aqui. Quem faz a coisa certa é atacado. Quem faz a esculhambação é protegido por essa mídia podre e tosca e por esses artistas aí que só estão pensando ou na Rouanet ou fechar show. Eu acho assim, eu sou contra, tá? Eu sou um ser aculturado, tá? Eu odeio cultura paga com dinheiro público. Eu tenho uma visão, eu acho que eu já falei isso várias vezes, você sabe o meu posicionamento. Cultura é questão de sociedade e não de governo. Então, nenhum artista, seja de Gustavo Lima, sei lá, qualquer um de esquerda aí, não devem receber 1 centavo sequer do dinheiro público, a não ser que o país inteiro tenha saneamento básico, tenha saúde com a maior qualidade do mundo, a segurança seja de nível de primeiro mundo. Enquanto isso não acontecer, mas nenhum artista poderia ver 1 centavo. Tem que ir tudo pela iniciativa privada. Se você é bom no que você faz, o povo vai te ver. É simples. Se você é bom, a pessoa vai te ver. Agora, se você é uma porcaria, o governo vai te fomentar com dinheiro só para você pedir o voto
do tal político na hora H. Então, eu sou contra qualquer coisa que venha do dinheiro público. E como eu disse para vocês, quem está fazendo certo, quem cortou essa regalia e essa farra, foi o Milei aqui na Argentina, que está sofrendo ataque o tempo inteiro. Olha só o que o Pablo Spyer falou sobre o governo do Milei. E o cara está sendo destroçado pela mídia argentina. Parece que, segundo a visão dessa turma, é errado ser certo e é certo ser errado. 6 meses de governo Milei e mais vitórias na economia argentina. Um dos maiores destaques desse primeiro semestre de 2024 foi, sem dúvida, Javier Milei, presidente da Argentina. Ele acumulou uma vitória atrás da outra. Em 6 meses de governo, 6 meses de mandato, a inflação despencou de mais de 25% para 4%. Registrou o primeiro superávit das contas públicas trimestral em mais de 10 anos e teve superávit comercial por 6 meses seguidos. Na última semana de junho, foi a primeira semana em 30 anos que não teve inflação de alimentos na Argentina. Tudo isso graças ao seu mega plano, a sua terapia de choque chamada Motosserra, que cortou com força os gastos públicos, os subsídios e os benefícios, reduzindo o número de ministérios, desinflando a máquina estatal. Com a inflação despencando, o Banco Central argentino conseguiu cortar os juros de 133% ao ano para 40% ao ano e mais corte. E Milei conseguiu ainda que o Congresso aprovasse o seu projeto de reformas e um pacote fiscal. Ambas vitórias muito importantes para os argentinos. Entre as medidas aprovadas estão uma que dá incentivos fiscais a quem investir mais do que 200 milhões de dólares na Argentina e outra que abre caminho para as privatizações. O país ainda tem desafios, o remédio é amargo e a Argentina entrou na chamada recessão técnica, com queda de 5% no PIB e o poder de compra da população diminuindo com o choque de gastos. Até por isso, a inflação caiu. Mas esses números positivos de inflação e do fiscal fizeram o Fundo Monetário Internacional, o FMI, elogiar o Milei e o parabenizou pelo seu plano ousado para estabilizar a economia que estava descontrolada. As últimas pesquisas mostram que Milei continua com apoio popular, principalmente entre os jovens. O povo que não aguentava mais hiperinflação parece entender que a injeção da bezetacil dói, mas continua do lado do presidente. Um ótimo exemplo para a América Latina. Um ótimo exemplo para o Lula seguir, né? Porque aqui nós já estamos, né, num país que não estava na situação da Argentina e do Milei. É lógico, o poder de compra do argentino caiu, eles ficam revoltados, mas estabilizou. O cara fez um pacote de incentivo fiscal para quem investir 200 milhões. É da isenção fiscal. É fazer a contramão do Lula. O Lula quer taxar mais e o Milei quer taxar menos. Você vai ver a Argentina daqui 2 anos e o Brasil daqui 2 anos, em 2026. Você vai ver a diferença, tá? É uma vergonha que o nosso Brasil está se tornando. Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.